Viva com orgulho. Se a sua fraqueza o dominar, aqueça seu coração, cerre os dentes e siga em frente. Mesmo que sua covardia o retarde, não impedirá a passagem do tempo. E essa frase foi dita pelo Pilar das Chamas, aquele que queimou até o último pedaço dos Onis que se atreveram a atacar os humanos. Aquele que queimou mais forte do que qualquer outro. Você quer saber tudo sobre Kyojuro Rengoku, o Pilar das Chamas que mais brilhou dentro de Kimetsu no Yaiba? Então assista esse vídeo até o final e aproveita que você aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo com seus amigos, grupos, pai, mãe, tio, compartilha com todo mundo aí pra ajudar o vídeo, dá aquele tapa no dedão pra ajudar o meu canal e me siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que eu posso dar a de marota entre a gente. Kimetsu no Yaiba é uma obra onde o autor conseguiu produzir muitos personagens carismáticos, até mesmo Onis são carismáticos depois que eles perdem suas lutas. O autor é alguém que soube desenvolver as histórias e profundidades melhor do que muitos outros, e dentre essas histórias que ele desenvolveu, pra mim, a do Kyojuro Rengoku está no centro delas, é uma nas melhores. O Rengoku é de uma família que já produziu vários pilares das chamas há gerações antes dele, como por exemplo, o seu pai era um. E o Rengoku carrega outro peso além de ser um pilar, o peso de sua família, onde a sua mãe morreu quando ele ainda era muito novo, e ele era muito apegado à sua mãe e ela sempre acreditou nele e incentivou ele, alguém que deu um caminho para ele seguir, enquanto seu pai um dia deixou de acreditar no sistema dos caçadores de demônio e renunciou a esse mundo depois que a sua mãe morreu, ou seja, ele largou seu trabalho e renunciou tudo em que acreditava após a morte de sua esposa. E agora o Rengoku estava basicamente sozinho, a sua mãe tinha morrido e o seu pai se tornou um bom em nada, tendo que treinar e incentivar o seu irmão mais novo, que agora está sozinho também de certa maneira. O Rengoku carregou um peso enorme em suas costas, e vale constar que ele era parceiro de treino e professor da atual pilar do amor, Kanroji Mitsuri. E como todos sabemos, o Rengoku era o pilar das chamas, e em sua luta contra o Akaza, nós descobrimos que ele estava muito perto de obter o mundo transparente. E para aqueles que não sabem, o mundo transparente é o domínio supremo das formas de respiração. Extremamente poucos caçadores conseguiram usar isso até o fim da série, e tendo em vista que o Rengoku morreu no arco do trem infernal que está bem no meio da série, ele quase alcançar isso, quer dizer que ele era muito poderoso e muito talentoso. E o próprio Akaza, o Lua Superior número 4, que já matou diversos caçadores em sua vida, elogiou e provou a força de Rengoku, falando que ele era o pilar mais forte com quem ele já lutou, fazendo novamente nós sabemos que o Rengoku era alguém extremamente promissor. E além de estar próximo do ápice das respirações, ele ainda possuía uma força física imensa, que ele ganhou depois de anos de treinamento, sendo capaz de lançar sua espada tão rápido que os olhos humanos não podem ver. E junto de sua força sobre-humana, ele ainda possuía uma imensa velocidade e reflexos, conseguindo até mesmo se mover de uma forma que o Tanjiro não conseguia acompanhar com seus olhos. E tendo em vista que o Tanjiro não é um caçador comum, isso é muito bom, porque olha, o Tanjiro, embora não seja mais forte, ele ainda não é um completo novato, ele passou por vários treinos, inclusive ele já treinou até mesmo com uma das pilares, então aqui ele tem uma base de força bem acima da média comparada com caçadores comuns, e aqui nem mesmo ele conseguiu acompanhar os movimentos do Rengoku. E acima de tudo ele tem uma resistência e tenacidade enormes, onde até mesmo ele já foi capaz de estourar seus próprios tímpanos enquanto ele estava em desvantagem em uma luta, apenas para terminar uma luta rápido, além claro de sofrer enormes ferimentos para a Lua Inferior 2 enquanto ele não era um Hashira e perseverar sobre ele. Quando se trata de feitos, o Rengoku tem vários deles e prova sua força no tempo de tela em que nos foi dado. Mas vamos voltar um pouquinho no passado dele, antes mesmo dele se tornar um pilar. Na época em que ele ainda era um caçador novato, ele já demonstrava seu talento e força ao tomar uma decisão rápida de estourar seus próprios tímpanos depois de ver um sinal nas mãos de outro caçador caído no meio de uma luta contra um Oni que ele não podia brandir a sua espada, senão ele cairia na técnica de sangue desse Oni. E depois disso nós vamos um pouco para o futuro, onde um dia o seu pai foi chamado para uma reunião de Hashiras, mas ele se negou a comparecer. Então nesse ponto o próprio Rengoku foi no lugar dele, e lá ele é atacado por aquele pilar lá selvagem que eu esqueci o nome, sabe aquele pilar de cabelo branco punk que eu esqueci o nome? Então, ele mesmo. E nesse ponto o Rengoku não era um pilar, porém ele bloqueou todos os ataques desse pilar sem nenhum esforço, e depois disso foi dado a ele o teste para se tornar um pilar.
E essa missão era para ir até onde a região que o seu pai comandava como Hashira e exterminar uma das 12 luas que estava lá se aproveitando que não tinha nenhum caçador no momento. E depois de uma luta com muitas dificuldades, ele lutou contra a lua inferior 2, superou seu pai e aprendeu qual era o peso da responsabilidade que reside em seus ombros por ser um caçador muito mais forte do que a média. E ele decidiu aqui que se tornaria um símbolo que brilhava para as pessoas e queimaria os demônios, lutando contra um Oni que foi deixado vivo pela incompetência de seu pai, lutando pela promessa que fez a sua mãe, lutando para ser forte pelo seu irmão e lutando para substituir o seu pai, lutando para ser um pilar. Depois de uma luta de vida ou morte, nasceu um pilar, um novo pilar das chamas. Nasce o pilar das chamas que mais brilhou em toda Kimetsu no Yaiba do que qualquer outro. Nasceu o pilar das chamas, Kyojuro Rengoku. E voltando para o presente novamente, depois de apresentar sobre as origens dele, no arco do Mugen Train ele auxilia o Tanjiro em sua luta contra o Lua Inferior 1, protegendo os civis lá dentro. E depois disso, quando o trem tombou e acabou a luta, tudo mais que aconteceu, apareceu o Lua Superior número 2, o Akaza, e o Rengoku toma a dianteira na luta para que não haja outras vítimas. E o objetivo do Rengoku aqui nessa luta era claro, ele ia lutar contra o Akaza para não deixar ninguém no trem morrer por ele. Todos os outros estavam cansados e ele sabia que não poderia vencer essa luta nesse estado. Então ele sabia, ele iria morrer ou ele iria perder a luta. Porém, o objetivo dele era não deixar ninguém no trem morrer. E ele cumpriu o seu objetivo não deixando ninguém no trem morrer contra o Akaza. Tem quem diga que a vitória não foi dele, mas a partir do momento que o Akaza fugiu ao amanhecer, foi sim uma vitória dele. Os humanos, que são frágeis e fracos, lutam à luz da lua de noite contra os Onis poderosos e morrem todos os dias. Mas ao nascer do sol, os Onis fogem mais rápido do que qualquer um. Então o Rengoku lutou com tudo de si e prendeu o Akaza o máximo possível, mas infelizmente ele fugiu da luta. Ele fugiu do sol, e se ele fugiu, bom, ele fugiu, declarando sim que o vitorioso nessa luta foi Kyojuro Rengoku. Se lembrem que para ganhar uma luta você não precisa sobreviver. O Rengoku ganhou essa batalha, porém ele perdeu a guerra, ele morreu. Porém, até em seus últimos momentos, ele incentivou a nova geração de caçadores. Viva de cabeça erguida, mesmo que se sinta derrotado por sua fraqueza ou covardia, acenda as chamas em seu coração, suporte o sofrimento e siga em frente. Mesmo que você pare de caminhar e se encolha, o tempo não deixará de correr. Ele não vai acompanhá-lo e nem compartilhar a sua tristeza. E essa foi a frase que o Kyojuro Rengoku disse para a nova geração de caçadores antes de sua morte. A história de Kyojuro Rengoku, meus amigos, um vídeo para contar sua história e de certa forma uma homenagem para ele. Eu pessoalmente gosto muito do Kyojuro e eu fico muito triste com a sua morte, porém a sua morte ainda foi uma morte épica, onde ele cumpriu seus objetivos, incentivou a nova geração e incendiou para sempre a sua marca nesse mundo. O Kyojuro Rengoku para mim é um herói em Demon Slayer. Para mim não tem ninguém maior do que ele. O Kyojuro Rengoku é sim um exemplo a ser tomado para todos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai e mãe, compartilha com todo mundo para ajudar o vídeo. Então agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, falou!